Eles me disseram que eu não tinha família, que eu era apenas uma órfã. E na frieza do orfanato, onde as paredes eram cinzentas e o afeto, uma lembrança distante, eu aprendi que o amor era um privilégio, não um direito. Viver ali era um longo inverno. Um tempo sem cores, onde a única coisa que me mantinha viva era o sonho de ter um lar, de ter uma mãe que me chamasse de filha. Todas as noites, eu me deitava na cama fria e rezava, implorando ao céu por uma chance. Então, quando eles vieram por mim, eu acreditei que a minha sorte tinha mudado para sempre. Uma família rica, uma vida de luxo. Mas no fundo da minha alma, eu sabia que a minha nova vida não era minha e que ela não me salvaria. O meu passado voltou para me cobrar o preço de uma vida que não era minha. E hoje, no fim de tudo, com os dedos enrugados sobre as minhas joias, eu me pergunto, qual era o meu verdadeiro destino? A miséria do orfanato ou a riqueza da minha mentira? A minha vida no orfanato foi como um longo inverno, um pesadelo constante. Eu era uma criança assustada, sempre à espera de algo ruim. Lembro-me de noites frias, de chorar abraçada a uma boneca de pano gasta e suja, com o olho de botão faltando. Ela era a única amiga que eu tinha. Ela era a única que me ouvia. Foi ali que conheci Ana, uma menina que, assim como eu, sonhava em ter uma família. Nós fizemos um pacto, de que, se uma de nós fosse adotada, ela nunca se esqueceria da outra. Mas um dia, eles vieram, o casal mais rico da cidade. Eles me levaram para uma mansão enorme, com jardins que pareciam ter saído de um livro de contos de fadas. A minha mãe adotiva era elegante, e o meu pai, um homem de negócios. Mas os dois tinham um olhar de quem guardava um segredo. A minha mãe me abraçava e me chamava de Mariazinha. E eu, a menina órfã, me apeguei àquele nome, àquela vida, como se fossem meus. Eu queria acreditar. Mas por mais que eu tentasse, uma parte de mim sabia que algo estava errado. Eu não era Maria, a alma daquela menina, a que eles realmente amavam, não era a minha. Quando pisei na mansão, o mundo se transformou em uma explosão de cores e luxo que eu nunca tinha visto. A comida na mesa, as roupas caras, os brinquedos que enchiam meus dias, mas tudo isso não conseguia apagar a sensação de que eu era um peixe fora d'água. Meu pai adotivo me olhava com tristeza, e a minha mãe com a mesma frieza que eu via nas paredes do orfanato. Eles me chamavam de Maria, mas nunca de filha. Eu era apenas uma atriz, uma impostora em um palco luxuoso. E eles os diretores de uma peça que eu não entendia. E o pior de tudo, eu não tinha o direito de ser feliz, pois a felicidade que me davam era a de uma vida que não era minha. A minha mãe me dava tudo, menos o que eu mais queria: o amor de uma mãe. Sabe, a gente sente quando o afeto é verdadeiro ou quando é apenas uma encenação. Se você já se sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, deixa o seu like para eu saber que não estou sozinha nesta solidão. Cresci para ser a filha perfeita, a princesa que eles queriam. A minha vida era um espetáculo, e eu, a atriz principal, mas, por trás da minha maquiagem, eu era apenas a órfã que nunca se sentiu em casa. Eu vivia com o medo de ser descoberta. Eu sabia que a minha vida era uma mentira. Eu não me sentia digna de Ricardo, o homem que me amava por quem eu era. Ele era um artista, um poeta. Ele via a minha alma, via a minha dor. Eu tentava afastá-lo, mas ele era o único que enxergava a minha alma. Ele me dizia que o amor era a única coisa real,
A única coisa que valia a pena viver. Eu me apaixonei por ele. E ele se tornou o meu porto seguro, o meu único refúgio do caos que era a minha vida. Ele me amou com uma intensidade que eu nunca tinha sentido. Ele me fez sentir que eu era real. Eu me lembro de uma noite em que a gente estava na varanda da mansão. Eu estava chorando, com medo de contar a ele a minha verdade. Ele me abraçou e disse que para ele, o que importava não era o meu nome ou a minha família, mas sim a mulher que eu era. Ele me pediu para fugir com ele, para começar uma vida nova em um lugar distante, onde ninguém me conhecesse. O amor dele me dava a chance de ser livre, mas o medo de perder o que eu tinha me impedia de ir. O meu amor por ele era real, mas a minha vida era uma mentira, que eu não tinha coragem de largar. Um dia, em uma tarde chuvosa, eu decidi explorar o sótão da mansão. O lugar era um labirinto de teias de aranha e móveis empoeirados. Foi ali que eu encontrei uma caixa de madeira. Dentro dela, havia um diário. Era o diário da verdadeira Maria. Eu lia, e em cada página, eu sentia a alma daquela menina. Ela amava pintar, amava a natureza, amava a vida. Tudo que a minha mãe e o meu pai adotivos fingiam que eu amava. E a última página dizia que ela estava feliz e que ia encontrar a sua família biológica, mas ela nunca o fez. O que aconteceu com ela? O meu segredo era que eu não era a filha deles, mas o segredo deles era que eles sabiam disso desde o começo. Eles me trouxeram para a mansão para que eu substituísse a filha que eles perderam. E o diário me dizia que a minha irmã gêmea ia se encontrar com a minha mãe biológica, mas ela nunca voltou. Onde ela foi? Você teria a coragem de viver uma vida inteira de mentiras para se proteger? Comenta aqui embaixo e me diz, porque até hoje, em meus sonhos, eu me pergunto se fui cúmplice de um crime. Eu confrontei a minha mãe e o meu pai. O que eles me disseram quebrou a minha alma em 1000 pedaços. A minha irmã gêmea, a verdadeira Maria, morreu em um acidente. Mas o acidente não foi a causa da morte. A minha mãe, em um momento de desespero, a empurrou de uma ponte. Ela fez isso porque a Maria ia se encontrar com a nossa mãe biológica, a mulher pobre que eles odiavam, e que a minha mãe adotiva tinha medo de que viesse a público e tomasse a herança. Eles me trouxeram do orfanato para que eu pudesse viver como a Maria, para que o segredo fosse mantido. Eu era a cópia perfeita. Eu era a nova Maria. Ricardo, o homem que me amou de verdade, descobriu o segredo. Ele me perdoou por não ter contado, mas me disse que a única forma de eu me salvar era de eu confrontar a minha mãe. Mas eu não o fiz. Eu não tive coragem. Eu vivia com o medo de que o meu segredo viesse à tona. E hoje, sozinha, em uma mansão que não me pertence, eu me pergunto se eu fiz a escolha certa. O que eu me tornei? A vilã ou a vítima de uma vida que não era minha? O meu pai adotivo, um homem fraco, vivia assombrado pela culpa. Ele se tornou alcoólatra e passava os dias trancado no escritório, sem dizer uma palavra. A minha mãe, a verdadeira vilã, se tornou ainda mais fria. Ela me olhava com desconfiança e eu, com ódio. A nossa relação se tornou uma peça de teatro, uma encenação de mãe e filha que durou décadas. E Ricardo? Ah, Ricardo. Ele se afastou. Ele não podia viver com o meu segredo, com a minha mentira. O amor dele por mim era verdadeiro. Mas ele não podia aceitar que eu era cúmplice de um crime que destruiu a vida de uma inocente. Eu o perdi. Eu perdi a única pessoa que me amou de verdade, por causa da minha covardia. Hoje, no crepúsculo da minha vida,
Eu sei que o meu maior erro foi ter escolhido o luxo em vez da verdade. Eu me tornei a Maria que não era, a filha que eles queriam, mas nunca a mulher que eu poderia ser. Eu vivo em uma mansão que me foi roubada, com uma herança que não me pertence e com a culpa de uma morte que eu não causei, mas que eu ajudei a esconder. Eu me arrependo de ter mentido, de ter negado quem eu era. Mas o que me assombra mais é que se eu tivesse feito a escolha certa, eu teria me salvado. Eu vivo em uma prisão dourada, com fantasmas que me perseguem a cada canto. A herança que me deram, na verdade, foi a minha prisão. O dinheiro que me davam para me calar foi a minha maldição. E a minha mãe adotiva, a mulher que eu devia chamar de mãe, me odeia por eu não ser a filha que ela matou. Eu sou um fantasma em minha própria casa, a alma de uma órfã perdida em uma vida que não é dela. Se esta história, com todas as suas reviravoltas e dramas, te fez refletir sobre as escolhas do seu próprio coração, sobre o verdadeiro valor da vida e da dignidade, se inscreva aqui no canal para não perder outras histórias e, por favor, compartilhe com alguém que precise ouvir uma história assim, porque às vezes a gente precisa se conectar com a dor de um estranho para conseguir entender e curar a nossa própria alma.